Pessoal, bom dia. Hoje eu vou comentar para vocês nesse vídeo sobre duas leis que foram sancionadas ontem pelo presidente Bolsonaro. Ontem que eu me refiro ao dia 8 de outubro de 2019 e foram publicadas hoje no Diário Oficial da União do dia 9, que tratam exatamente de mudanças interessantes na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. E nesse sentido, essas duas leis que foram publicadas, elas ajudam no combate da violência doméstica que as mulheres vêm sofrendo. Infelizmente, é um dos maiores malefícios que nós temos vivido nesses últimos tempos, são essas notícias recorrentes relativas à violência doméstica contra a mulher. Então, a primeira lei que eu gostaria de comentar para vocês é exatamente a Lei 13.880. O que essa lei trouxe de novidade? A gente sabe que em muitos casos a violência se dá com o uso de arma de fogo. Então, nesse caso, essa lei ela deixou claro, e agora há então uma previsão expressa nesse sentido, de que caso essa violência doméstica tenha se dado com o uso de arma de fogo, ocorrerá duas situações no caso. A primeira situação é que deverá ser notificado a entidade que concedeu aquele porte de arma para o agressor, no sentido de informar do ocorrido, e além disso haverá a determinação da apreensão daquela arma de fogo que foi utilizada. É claro que, eventualmente, se a arma de fogo foi utilizada e a vítima morreu, aquilo ali terá mais uma situação de pena para o cara não ter mais essa possibilidade de utilização de armas com outras pessoas. Mas a ideia na verdade é o contrário, ou seja, porque em alguns casos aquela pessoa ela não conseguiu o que desejava, que seria matar a vítima, e nesse caso é interessante, até por uma questão de segurança, se essa pessoa tem porte de arma, essa arma então ela ser o que? Apreendida para se evitar novas tentativas de assassinato. Infelizmente, nós temos visto situações na justiça em que a pessoa, o agressor comparece na justiça, há uma determinação por parte do juiz até de se fixar uma distância em que aquela pessoa não pode se aproximar da vítima, mas em alguns casos aquele agressor volta a querer agredir a vítima, no caso. Eu já ouvi falar situações como essas, então nesse sentido eu acho bastante positiva essa modificação que foi trazida pela Lei 13.880 de, como eu repetindo, determinar a apreensão dessa arma e além disso a notificação da entidade que concedeu o porte de arma, no sentido de que aquela pessoa então eventualmente não possa fazer a renovação ali do seu porte de arma. E a outra lei interessante que foi publicada hoje é a Lei 13.882 de 2019. É uma lei bem interessante para aquelas mulheres que foram agredidas e possuem filhos que estão em idade escolar. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, quando ocorre esse tipo de violência doméstica, até por uma questão de segurança, muitas vezes a mulher ela vai querer se mudar da sua localidade, ou seja, não vai querer mais morar ali, ou até eventualmente até mudar de estado, de cidade, para não estar perto mais do seu agressor. Então, em virtude disso, qual foi a novidade trazida pela Lei 13.882? Essa lei, então, pessoal, ela permite uma prioridade nas inscrições em escolas públicas para os filhos dessas pessoas, dessas mulheres que foram agredidas, eles poderem, então, realizar as suas matrículas. Porque pensa bem o seguinte, se imagine, por exemplo, que uma mulher é agredida e ela tem que se mudar para outra localidade. Então, numa situação como essa, às vezes ela vai ter dificuldades para que o seu filho continue os estudos rapidamente. Então, ele poderia vir, eventualmente, até a perder o ano, perder o semestre e tal, nesse sentido, uma vez que não teria como ser matriculado praticamente de imediato e dar continuidade nos seus estudos. Ou seja, além da violência que aquela mulher sofreu, sofreria também bastante os seus próprios filhos com relação aos estudos. Então, em virtude disso, é que a Lei 13.882 ele trouxe essa novidade nesse sentido de que garantir, então, a esses filhos dessas mulheres que foram agredidas uma prioridade no sentido de que eles estejam sendo inseridos em novas escolas
E a lei ainda fala com possibilidade de ser a mais próxima do novo domicílio que eventualmente aquela mulher venha a se mudar. Então, assim, é claro que essas duas medidas, elas ainda são pouco, mas é uma situação que tende a ser interessante no sentido de trazer uma maior responsabilidade para homens agressores. Recentemente também o governo ele baixou uma norma nesse sentido de que quando a mulher for agredida e essa mulher vier a ser atendida, por exemplo, pelo SUS, essa pessoa, que os gastos médicos que essa mulher vai ter ao ser atendida, a própria União ela tem a possibilidade de cobrar esses valores do agressor. Porque até então o que acontecia muitas vezes é que acontecia que a mulher ela era agredida, e aí ia ser atendida pelo serviço público, né, de saúde, né, e eventualmente poderia até ter que ficar encostada, vamos colocar assim, pelo INSS. Então a União tinha todo um gasto no qual ela não gerou nada disso, no caso. Então, em virtude disso, essa lei também que é anterior, que recentemente foi publicada, ela traz essa ideia de que o agressor terá sim que ressarcir os danos do erário. Então, eu acho essa medida também bem interessante, porque infelizmente, como se diz na gíria, parece que a parte do corpo que mais dói para alguns é o próprio bolso. Então, no sentido, se a pessoa muitas vezes não se sente intimidada pelo fato de ter que responder criminalmente já pelo ato covarde de agredir uma mulher, então nesse caso ele também sentirá também a responsabilidade ao ter que ressarcir esses danos que eventualmente o Estado venha a ter que cobrir em virtude da violência praticada. Então, basicamente, é o que eu teria para falar nesse vídeo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha aí, ajudando então a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas, outras mulheres que se sintam ou que estejam eventualmente até nessa fase de violência ou sendo vítima de violências, elas possam ter conhecimento dessas novas proteções que o governo buscou implementar em favor delas. Muito obrigado.